Bom dia. Passando aqui pelo canal Ministério Farol para Famílias, eu gostaria de tratar um tema com vocês muito importante que se encontra em Tiago 1,19, que diz assim: Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vou tratar hoje somente da primeira parte que diz assim: seja pronto para ouvir. Esse texto ele deveria ser a base bíblica para todos que desejam viver uma boa comunicação no lar, né? Como é difícil hoje você encontrar um lar onde as pessoas se comunicam bem, né? É muito fácil perceber hoje o isolamento que há entre pais e filhos, entre marido e mulher, e você pode botar a culpa no que for, na questão geracional, no fato de serem pessoas de gênero diferentes, mas a verdade é que, como a própria Bíblia está aqui nos ensinando, a gente precisa ser pronto para ouvir. E como fazer isso, né? É uma frase muito utilizada no tratamento de casais, que eu não sei quem é o autor, que diz assim: a primeira coisa que morre no casamento é o diálogo. Tá? Então, eu creio que seja da maior relevância a gente cuidar realmente para que haja um bom diálogo entre o casal e entre pais e filhos. Se isso não está ocorrendo na sua casa, é importante que vocês cuidem, tá bom? Bom, voltando aqui para o texto bíblico, né? A primeira coisa que Tiago nos ensina é que estejamos prontos para ouvir. Essa palavra pronto, ela vem do grego taxis, de onde veio a palavra tax que a gente utiliza no português, né? E ela tem o sentido de urgência, né? Quando você pede um táxi, normalmente é sinal de que você precisa fazer um deslocamento rápido, né? E táxi tem esse sentido, sim, de urgência, tá? Então, Tiago nos ensina que ouvir o que o outro tem a dizer, ele é urgente e requer a nossa atenção. Uma coisa que a gente normalmente é muito bom com os de fora, mas muito ruim com os de dentro de casa, é realmente requerer essa urgência da atenção. Talvez porque a gente acredite que o tempo todo, a hora que você quiser, você vai poder, não, você acaba menosprezando e negligenciando essa urgência de ouvir o que o outro tem a dizer. Ouvir, ele é um privilégio. Se a pessoa está querendo te comunicar algo ou falar algo com você, pare para ouvir, porque pode ser realmente alguma coisa, um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E se você negligenciar, você pode estar transferindo aquela ajuda para uma pessoa que talvez não seja a melhor, né? Ou com as melhores intenções para poder ajudar. Por que ouvir é tão difícil, né? Eu posso falar como homem, né? É, eu não tenho direito de fala, como muita gente hoje gosta de dizer, né? Para falar pelas mulheres, né? Mas eu gostaria de expressar, principalmente se você que está me ouvindo é mulher, a minha versão como homem, né? Do que é, da dificuldade que é ouvir, né? Ouvir para muitas pessoas ele é desgastante, né? Pois há muitas pessoas sem noção que utilizam a sua oportunidade de fala para colocar tudo para fora que deseja dizer, sem pensar na capacidade que o outro tem de ouvir, né? Ou se ele está num bom momento para ouvir, né? Se a pessoa que fala quer ser ouvida, ela precisa ser o mais breve quanto possível e o mais direta nas suas falas e dar a oportunidade do outro responder. É assim que funciona a conversa entre amigos e homens. E também, se você trabalha com pessoas mais velhas, possivelmente entre você e o seu chefe. Eu trabalhei com muitas pessoas mais velhas que eu, na faixa ali de 50 anos, entre 40 e 60 anos, e uma coisa que é característica dessas pessoas é a impaciência para ouvir. Normalmente você só tem a atenção delas no máximo por 30 segundos ou 40 segundos. Então, se você quer ser ouvida por essas pessoas, você precisa ser breve e direto. Se possível, até ensaie o discurso antes de falar com elas para que você fala um pouco, dá oportunidade para ela responder e depois você introduz mais um pouco do assunto e por aí vai. Essa é a tática que a gente utilizava e que funcionava perfeitamente, né? O homem, ele, no geral, ele tem uma mente muito volátil. Ele, ele não consegue fixar o pensamento dele
por muito tempo no mesmo assunto, né? Se você demora muito, à medida que você está acrescentando os assuntos, ele certamente irá esquecer o início. Se demorar muito, isso se torna um exercício extremamente desgastante para ele e ele fatalmente vai te ignorar. Como diz o pastor Cláudio Duarte, o homem tem uma facilidade muito grande de entrar nessa caixinha do nada e vai ficar ali até que você pare de falar, né? Os olhos dele podem até estar em você, mas a mente dele vai se deslocar e seus pensamentos vão para bem longe, onde normalmente vão estar realmente seus problemas, né? Se você for uma pessoa ruim de memória para falar com uma pessoa como essa, antes de que a conversa, como eu já citei na questão do chefe, anote todos os tópicos que precisam ser falados e aos poucos vá introduzindo a conversa, né? Ouvir, ele é um presente e é uma forma de abençoar o outro, mas não abuse, tá? Seja sábio para poder se comunicar com o outro, né? Ouvir, ele além de ser urgente, ele é uma proteção, tá? Para a sua relação conjugal e familiar. Em quase todos os casos de adultério que eu já conheci, havia do lado que está induzindo a pessoa ao adultério, alguém muito disposta e interessada naquilo que a pessoa tinha a dizer. Normalmente a capacidade de ouvir está na mão das pessoas erradas, né? Quando ouvimos de verdade, temos a capacidade de fazer a real leitura dos problemas do que o outro está passando e tentar ajudar a ouvir. Inclui também perceber os detalhes não ditos com palavras, tais como gestos, expressões faciais. Nas expressões faciais é muito fácil perceber, às vezes, dor, tristeza, alegria. Os desvios de olhar, normalmente, né, indicam a pessoa se ela está mentindo ou se não está mentindo, ou se ela está omitindo alguma coisa, e por aí vai, né? Ouvir, ele deve ser realizado com os ouvidos, mas também com o coração. É fundamental que você seja empático, né? Que você tenha empatia para que você possa abençoar a sua esposa e filhos. Empático no sentido de você entender que por mais que haja realmente uma grande diferença geracional, que você ache que aquilo não é tão relevante, ou que aquilo é uma infantilidade, mas aquilo é para você que já é mais velho. Mas para ela, se é importante e você quer manter esse canal de comunicação aberto, seja empático para ouvir, se interesse pelo que a pessoa tem a dizer e, e outras vezes essa pessoa vai se sentir à vontade para te procurar e para conversar com você, né? É, na questão relacional entre homem e mulher, é muito comum também haver esse tipo de diferença, né? De interesse naquilo que a pessoa está falando, né? Eu recentemente estava ouvindo uma conversa da minha esposa com uma outra pessoa e elas estavam conversando sobre cor de cabelo. Eu honestamente não tenho nenhuma preocupação com esse tipo de assunto. Para mim, isso é bobagem, cara. Mas se isso é importante para a autoestima dessa mulher, se isso é importante, se vai fazê-la se sentir bem, se isso você pode de alguma forma contribuir para que ela se sinta bem, se sinta feliz com aquilo, por que não ajudar, né? Por que não ouvir essa necessidade que para você pode não ser tão importante, mas se para ela é fundamental, por que não ser fundamental para você também, né? Você ser um colaborador para contribuir para o bem dessa pessoa, né? Então não custa nada, né? Às vezes é muito fácil ouvir um estranho, né, do que os de casa, porque é muito simples, né? Porque dentro de casa, onde você, com as pessoas próximas a você, onde você tem as maiores confusões, as maiores dificuldades e o pior, né? São as pessoas que te conhecem melhor, onde às vezes a tua hipocrisia, às vezes as tuas falhas de personalidade, falhas de caráter ficam muito evidentes, né? Então, às vezes a fala de alguém dentro de casa normalmente é carregada de emoção ou carregada às vezes de mágoas e você acaba se machucando mais ouvindo o que os de casa têm a dizer, né? Mas uma coisa que a gente precisa sempre entender, né? A nossa casa, ela também é a nossa escola do caráter. É o instrumento mais importante que Deus tem
para o tratamento do nosso caráter. Então, mesmo que sejam críticas, mesmo que sejam palavras duras, esteja pronto para ouvir. Não ignore o que a pessoa está dizendo a seu respeito. Você pode até não concordar, mas é importante que você ouça e reflita, porque apesar de ser a pessoa que talvez te machuque mais, também é a pessoa que mais te ama, é a pessoa que mais quer o teu bem. E você ouvir o que ela tem a dizer, muitas vezes vai refletir que você tem feito coisas que está machucando ela, que você talvez não esteja se importando ou notando, e você, ao ouvir, você pode realmente evitar grandes problemas que às vezes se acumulam como uma bola de neve, né? Desculpa como não tenho tempo, normalmente são lidas pelas pessoas de casa como eu não tenho interesse em você, ou você não é minha prioridade, pois você desperdiça seu tempo em muitas outras coisas, né? No celular, em rede social, no YouTube, no Instagram, e por aí vai, é com amigos, você desperdiça tempo vendo televisão, uma série, e quando a pessoa de casa precisa de você, você diz que não tem tempo, isso não funciona bem, né? Ouvir só produzirá efeitos positivos se você estiver disposto a se interessar pelo que o outro está dizendo, a se colocar no lugar do outro, decidir ajudar o outro, mudar suas atitudes quando você estiver errado ou ceder quando for necessário, tá bom? Eu vou ficar por aqui, mas eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil a você, ou pelo menos desperte em você essa boa vontade, né, que o Tiago, inspirado por Deus, nos motiva hoje, né, a você ter esse coração realmente pronto para ouvir, né, interessado no que o outro tem a dizer, né, e principalmente, né, empático para poder mudar quando for necessário, ajudar quando tiver ao teu alcance, e mesmo que não esteja ao teu alcance, mas pelo menos você ter um ouvido capaz de estar ali ao lado para essa pessoa poder desabafar e poder trazer, botar para fora tudo aquilo que ela precisa. Às vezes você não vai realmente ter necessidade de falar nada, às vezes a pessoa só precisa desabafar, né? E você é a pessoa que Deus vai utilizar para abençoar seu cônjuge e seus filhos. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.